Olá, pessoal! O tema da nossa aula hoje é análise retórica da argumentação. A argumentação nos textos pode ser estudada sob várias perspectivas. Uma delas é o que nós chamaríamos de uma abordagem retórica. Essa abordagem recupera algumas contribuições da retórica clássica. Então, vamos começar passando rapidamente por algumas informações sobre o que é a retórica clássica. A retórica clássica surgiu na Sicília grega por volta de 480 a 399 a.C. Qual era a função da retórica desde o seu surgimento? Na época não existiam advogados, evidentemente, e as pessoas que queriam reclamar seus direitos preparavam seus discursos e pronunciavam esses discursos em praça pública. A retórica surgiu como uma técnica de preparação desses discursos. Tá? E era preparada ou pelos próprios interessados, os discursos eram preparados ou pelos próprios interessados ou por logógrafos, quer dizer, figuras que seriam equivalentes aos advogados hoje, que preparariam a argumentação para que a pessoa defendesse os seus direitos. Então, o primeiro tópico que nós vamos abordar nessa aula é a questão da retórica clássica e da sua revitalização na nova retórica. Bom, a retórica clássica, como eu já comentei, surgiu na Grécia Antiga, e aí nós temos que reconhecer, primeiro, a figura dos logógrafos, que escreviam ali para os discursos para as pessoas, e os retores, que seriam as pessoas que se especializam na produção desses textos argumentativos. Existe uma proposta, uma sistematização do que seria a produção de um texto argumentativo nessa retórica clássica. Vamos chamar a atenção para algumas dessas características, algumas dessas etapas da formulação do texto argumentativo a partir da retórica clássica. Bom, segundo a retórica clássica, a elaboração de um discurso argumentativo seguiria 4 etapas. Primeiro, a invenção, ou seja, a escolha de argumentos. Segundo, a disposição, ou seja, a organização desses argumentos. Em terceiro lugar, teríamos a elocução, que é efetivamente a produção do texto, com a escolha das figuras de estilo, quer dizer, a produção escrita da base a ser proferida posteriormente. E, finalmente, a ação, que é a apresentação pública do discurso. Entre as contribuições dos gregos para a retórica, nós podemos destacar a contribuição relevante do Aristóteles. Entre as diversas obras do Aristóteles, destaca-se a arte retórica. Nesta arte retórica, ele faz uma discussão bastante detalhada sobre essa concepção clássica da retórica que nós ainda mantemos até hoje. Vejam o trecho seguinte que mostra o ponto de vista de Aristóteles. A retórica é a outra face da dialética, pois ambas se ocupam de questões mais ou menos ligadas ao conhecimento comum e não correspondem a nenhuma ciência em particular. De fato, todas as pessoas, de alguma maneira, participam de uma e de outra, pois todas elas tentam, em certa medida, questionar e sustentar um argumento, defender-se ou acusar. Como vocês puderam ver, o Aristóteles destaca nesse trecho a importância da retórica para as diversas áreas do conhecimento, para as diversas ciências.
Olhando mais especificamente a arte retórica de Aristóteles, o livro Arte Retórica de Aristóteles, a gente vê que ele chama atenção, ele trabalha com 3 tipos de discursos argumentativos, retóricos. O primeiro deles seria o deliberativo, em que a pessoa vai convencer o outro a fazer alguma coisa, ou convencer a não fazer, ou seja, a dissuadir de fazer alguma coisa. O segundo tipo de discurso seria o discurso judiciário, voltado para argumentos para acusação de alguém ou para a defesa. Finalmente, ele aponta um terceiro tipo de discurso, que seria o epidítico. O que seria o discurso epidítico? Seria aquele discurso usado normalmente em situações solenes para louvar as qualidades de alguém em geral. Vejam o quadro a seguir. O filósofo grego Sócrates foi uma das maiores influências de Aristóteles no campo da retórica. Nunca se proclamou sábio, mas, ao contrário, dizia que sua sabedoria era limitada à sua própria ignorância. Era contra os sofistas, pois acreditava que estes usavam suas habilidades para proveito próprio. Em suas conversas com seus interlocutores, sempre conseguia provar que seus conhecimentos eram bastante limitados. De tanto questionar principalmente os sábios, começou a arrebanhar inimigos. Por conta disso, foi preso e condenado à morte. Dando um grande salto, nós vamos deixar de lado a retórica clássica e trabalhar com a retórica moderna, ou seja, vamos trabalhar com a nova retórica. Nós procuramos apontar, quando falamos da retórica clássica, que na antiguidade clássica, entre os gregos sobretudo, a retórica era considerada como um instrumento fundamental para a formação do cidadão. O conhecimento da retórica tinha um reconhecimento, uma valorização pública bastante grande. Depois, com o passar do tempo, isso foi se modificando, mas a gente teve ainda a permanência dos preceitos da retórica durante a Idade Média. Aí, claro, com uma releitura, com um outro espaço. Durante a Idade Média, a gente tem um uso da retórica, sobretudo dentro da igreja, como técnica para a elaboração das falas, a elaboração dos sermões. Depois, a gente vai ter um longo período em que a retórica foi considerada coisa velha, foi esquecida, desapareceu, de certa maneira, como formação ou como forma de reflexão sobre o texto, sobre a linguagem. Nós temos que destacar depois o ressurgimento da retórica a partir do século XX, da metade do século XX, mais especificamente da década de 1950. Como é que acontece esse ressurgimento? Há o aparecimento, nesta época, de uma linha de estudos que a gente chamaria de a nova retórica. O nome fundamental para esse ressurgimento é o nome do Chaim Perelman, que é um autor que se preocupou com recuperar aquelas contribuições sobre argumentação que estavam nos trabalhos clássicos, especialmente no Aristóteles, e de aplicar e repensar esses conceitos para uma outra situação comunicativa que já se observava no século XX. Bom, então nós vamos, para trabalhar com essa abordagem, que é a que nos interessa aqui, nós vamos chamar a atenção, primeiramente, para os conceitos fundamentais da nova retórica. Antes de entrar diretamente nesses conceitos, eu quero lembrar o seguinte. Para o Perelman,
que revitaliza a retórica, há uma preocupação que é diferente da preocupação da retórica entre os clássicos. Entre os clássicos, a retórica funcionava como um instrumento, principalmente para a elaboração de discursos a serem apresentados no espaço público. O Perelman retoma a retórica num contexto em que a imprensa já adquiriu um grande poder, né? E as pessoas são bombardeadas o tempo todo por discursos argumentativos de formas as mais diferentes possíveis. Um dos mais importantes seria o discurso argumentativo que aparece no texto publicitário, que já a essa altura, na década de 1950, já tinha ganho uma grande força. Além disso, as pessoas são bombardeadas com discursos argumentativos ligados a posições políticas, ligados a posições religiosas, a valores. Então, o Perelman acha que é possível utilizar-se de certos elementos, certas bases teóricas, certos conceitos criados na retórica clássica para analisar esses discursos. A diferença é que a nova retórica se preocupa basicamente com a questão da interpretação de textos produzidos e divulgados pela mídia, mais do que com a instrumentalização do indivíduo para a produção dos seus discursos. Bom, o texto básico do Perelman, a partir do qual nós vamos apresentar os conceitos, é o livro Tratado da Argumentação. Esse livro foi publicado inicialmente em 1957, mas aqui no Brasil a tradução brasileira é de 1996. É claro que antes disso a gente tem estudiosos trabalhando com esse livro, com esses conceitos, mas tendo que recorrer à edição francesa. Objetivo da nova retórica. Vamos ver então como se pode caracterizar o objetivo da nova retórica. A retórica tem como objetivo o estudo das técnicas discursivas que permitem provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que se lhe apresentam ao assentimento. Bom, nessa apresentação do objetivo, fica claro que o enfoque da nova retórica está no estudo das técnicas argumentativas que são utilizadas para fazer com que as pessoas possam aderir às teses, aderir a pontos de vista que lhes são apresentados, ou aderir parcial ou totalmente. Mas o foco central está no estudo das técnicas argumentativas. Bom, um primeiro conceito que o Perelman incorpora para a nova retórica é o conceito de orador. Bom, o termo orador, a palavra orador, para o nosso uso atual, lembra um pouco aquela coisa do discurso feito em praça pública, não, em espaços públicos, né? É o orador na cerimônia de formatura, coisas assim. Na verdade, o Perelman mantém o conceito de orador, mantém a expressão orador, mas faz uma atualização dessa noção. Nós podemos dizer que na nova retórica, o conceito de orador corresponde mais ou menos à noção de autor. Ou seja, todo discurso é de responsabilidade de alguém, quer dizer, ou de uma pessoa, ou de uma instituição, ou de uma marca de produto, né, de uma firma. Então, nós vamos usar o termo orador para indicar aquela pessoa que assume a autoria do discurso, que assume a responsabilidade sobre o que é dito, seja num discurso político, seja numa campanha publicitária, seja numa conversa em que alguém vai convencer os interlocutores de alguma coisa. Bom,
Um outro conceito que está na nova retórica e que foi incorporado da retórica clássica é o conceito de tese. O que vem a ser tese? Tese seria aquele ponto de vista que é apresentado ao interlocutor, aquele ponto de vista que é defendido no texto. É claro que que não são todos os pontos de vista, todas as opiniões que podem ser objeto de uma argumentação. Por exemplo, tem uma série de afirmações, uma série de opiniões que são consideradas consensuais, né? Não faria o menor sentido eu fazer todo um discurso para provar que eu sou a favor da democracia. Em princípio, todas as pessoas se declaram favoráveis à democracia. Então, não faria sentido gastar argumentos, perder tempo tentando convencer alguém de algo que é consensual. Então, as teses que se prestam à argumentação são aquelas teses polêmicas, aquelas teses em que há pelo menos dois pontos de vista em disputa, que há pelo menos duas opiniões possíveis. Aí sim, aí faz sentido você argumentar para conseguir que o seu interlocutor consiga aderir, aceite a sua tese, assuma o mesmo ponto de vista que você. Vejam a seguir a caracterização deste conceito de tese. Os temas que se prestam à elaboração de discursos argumentativos devem ser polêmicos, ser temas sobre os quais circulam opiniões antagônicas. Toda tese se opõe a outras teses concorrentes sobre o mesmo tema. Então, só se justifica fazer uma argumentação para defender uma tese quando há a possibilidade de o interlocutor aderir a uma tese oposta. Então, a primeira condição para a produção de textos argumentativos é que sejam tratados temas que sejam polêmicos, temas em que haja disputa de posições em questão. Podemos dar alguns exemplos, né? Se nós considerarmos um contexto atual, existe uma polarização de posições frente a alguns temas. Por exemplo, a pesquisa com células-tronco. Nós temos várias pessoas se manifestando, tanto a favor quanto contra. Então, se justifica, aí, nesse caso, a construção de argumentação para conseguir adeptos. Outras questões polêmicas que estão aí em discussão, com posições opostas em disputa. A união civil de pessoas do mesmo sexo, a redução da maioridade penal, a adoção da pena de morte. Então, para todos esses temas, nós temos a disputa entre teses opostas, ser a favor ou contra, a favor de uma forma diferenciada, né, de adoção de uma ou outra posição. Mas, em princípio, para que haja o texto argumentativo, para que haja o discurso argumentativo, há necessidade de que o tema polarize opiniões. Vejam, então, o conceito de tese para a nova retórica. Tese é o ponto de vista do autor diante de um tema polêmico. Então, pensando nas aplicações deste conceito de tese, nós vamos pensar tanto na produção do texto quanto na interpretação. Então, para a produção de um texto argumentativo, a primeira condição seria a pessoa ter clareza sobre a tese que ela quer defender. Da mesma maneira, a condição para a interpretação de qualquer texto que expresse a opinião de alguém, ou de uma firma, ou de uma instituição,
seria o reconhecimento da tese que é defendida naquele texto. Vamos trabalhar com um exemplo. Em 1995, houve em São Paulo, na cidade de São Paulo, a proibição do fumo em espaços fechados. Então, houve uma restrição total à presença, à atuação de fumantes em bares e restaurantes e a criação de espaços separados, externos, reservados para o fumo. Nessa época, uma empresa, uma companhia produtora de cigarros, fez uma campanha em jornais que mostra bem claramente esse trabalho com argumentação. Vamos ver. Não custa nada perguntar ao vizinho de mesa se incomoda acender um cigarro. Não custa nada ao vizinho de mesa reconhecer o direito ao prazer de um cigarro. Não custa nada ser civilizado. A questão não é se você gosta ou não gosta de cigarro. A questão é se você gosta ou não gosta de liberdade. Como vocês podem ver, uma questão básica, uma primeira preocupação que a pessoa teria que ter para conseguir interpretar esse texto, entender esse texto, seria identificar que por trás desta fala toda sobre o que é ser civilizado, gostar de liberdade, por trás disso aí está a defesa de uma tese. Esse texto foi elaborado como uma forma de defender a liberdade de uso, a liberdade dos fumantes, né, de fumar em qualquer espaço. Então, é um texto contra a proibição do fumo em locais públicos. Sem identificação dessa tese, a interpretação do texto fica totalmente prejudicada. Bom, além do conceito de tese, de orador e de tese, a nova retórica trabalha também, recupera também da retórica clássica o conceito de auditório. Aqui também fica meio estranho a gente pensar no sentido que essa palavra tem atualmente, né? Atualmente, quando a gente pensa em auditório, a gente pensa numa concepção que é análoga à concepção clássica, ou seja, a gente pensa num conjunto de pessoas reunidas em um espaço público para um evento. A nova retórica usa o conceito de auditório, mas esse conceito é revisto, ele é adaptado às condições modernas. Então, nós vamos pensar no conceito de auditório como o conjunto de pessoas que o orador, que é o autor do texto, quer influenciar com o seu texto. Quer dizer, a quem o texto se dirige, qual é o alvo daquele texto, né? Seja campanha publicitária, seja um discurso político, seja o que for. A gente vai definir o conceito de auditório como esse conjunto de pessoas que o autor pretende influenciar com a sua argumentação e que ele pretende levar a aderir à sua tese. Vamos ver, então, o conceito de auditório. O auditório é o conjunto daqueles que o autor quer influenciar com seu texto, aqueles a quem ele dirige seus argumentos. Então, fica claro qual é o conceito de auditório, né? Vamos pensar um pouquinho, a partir de uma sequência de pequenos exemplos, a quem esses textos procuram atingir. Qual é o alvo desses textos? Vamos ver isso rapidamente. Nesses vários textos publicitários, ou nos vários textos que a gente lê ou ouve todos os dias, nós podemos começar
a pensar qual seria o público-alvo, para quem é aquele discurso, quem é que o autor quer influenciar com a sua argumentação. Se nós voltarmos ao texto sobre a proibição do fumo em espaços públicos, nós vamos ver que a companhia que produz o cigarro está querendo influenciar um público bastante específico. Não é todo o leitor do jornal onde a campanha foi divulgada que vai se interessar por aquela questão. E não há um interesse em influenciar todo e qualquer leitor. No caso dos leitores do jornal, a campanha tenta influenciar, tenta conseguir adesão daqueles frequentadores de bares e restaurantes, evidentemente. Mas há um outro alvo que pode ser deduzido daí, que seria aquelas pessoas que têm o poder de suspender a proibição do fumo em espaços públicos, que seriam as autoridades, a Prefeitura de São Paulo, aí no caso. Um outro conceito que o Perelman recupera da retórica clássica é o conceito de acordo. Bom, o que é essa questão do acordo? Toda a argumentação é construída a partir da pressuposição de que as pessoas compartilham de determinadas informações, de determinados valores. Existe uma série de elementos, né, que são supostos como compartilhados e que são considerados como premissas sobre as quais a argumentação é construída. Então, esse acordo envolve fatos, envolve verdades, envolve valores, envolve hierarquias. Voltando ao exemplo da campanha contra a proibição do fumo em espaços públicos, nós vimos que toda a campanha é construída a partir de um valor, a partir da noção, de um valor não, de um conjunto de valores, né? A questão da valorização da liberdade, a questão não é se você gosta ou não de cigarro, é se você gosta ou não de liberdade, e a noção da convivência civilizada entre as pessoas, né? Não custa nada ser civilizado. Então, a questão dos efeitos do fumo são colocadas de lado e aquilo que é considerado como valores compartilhados pelos interlocutores é colocado em destaque. A argumentação é construída a partir da colocação em evidência desses elementos que nós chamaríamos de acordo. Outro conceito que é incorporado à nova retórica é o conceito de tipos de argumentos, ou seja, é a caracterização dos argumentos a partir de uma divisão básica em dois grandes conjuntos. O Perelman chama atenção, por um lado, para aqueles argumentos que ele chama de quase lógicos, que são argumentos que fazem uso de relações lógicas, relações matemáticas, dando aparência de exatidão na construção de argumentos. Um outro tipo de argumentos que ele chama atenção também são argumentos baseados na estrutura do real, ou seja, ele vai usar essa classificação aí para chamar atenção para uma argumentação que é construída a partir de fatos, a partir de exemplos, a partir de casos particulares. Vamos ver inicialmente o uso de uma argumentação quase lógica a partir de um editorial da Folha de São Paulo. Agora é oficial. O ministro da Saúde, José Gomes Temporão, convocou Rede Nacional de Rádio e TV para anunciar que o Brasil vive uma epidemia de dengue. De janeiro a setembro, registraram-se 481.316 casos da moléstia, contra 321.368 em igual período do ano passado.
É um aumento de 50%. Nesse editorial, o jornal começa a apresentar seu ponto de vista, usando um conjunto muito grande de informações estatísticas para dar essa ideia de exatidão, de lógica na sua argumentação. Vamos ver um trecho que dá sequência ao mesmo editorial. Nos próximos anos, a dengue deverá tornar-se um problema cada vez mais ameaçador. Além de aparelhar o sistema de saúde, é necessário manter os focos do mosquito Aedes aegypti, vetor da moléstia, sob controle. Nesse editorial, a Folha de São Paulo se utiliza de uma argumentação quase lógica, quer dizer, se utiliza de dados estatísticos, de números, de índices, para defender a sua tese de que a epidemia da dengue está se tornando mais ameaçadora e, é claro, para pedir uma ação das autoridades. Vamos ver uma outra forma de construir a argumentação, uma argumentação que não parte dessa forma lógica de uso de índices, de números, mas que parte de exemplos particulares para a defesa de um ponto de vista. Quem ainda não percebeu o avanço da inflação, atente para o teste da nota de 50. Chegar com uma nota de R$50 no caixa da padaria até há pouco tempo atrás era arriscar ser xingado. Tomar um táxi só com nota de 50 no bolso era uma temeridade. Não mais. Boa maneira de detectar como a inflação avança, ao seu jeito sorrateiro, é se dar conta de como está ficando fácil trocar a nota de 50. Tão altiva com uma onça pintada estampada na face, é outra que, com a vigilância das leis, corre o risco de decrescer até o ronron de um gatinho. Vejam como a estratégia do Roberto Pompeu de Toledo nesse texto é muito diferente da estratégia do editorial da Folha de São Paulo. Para defender o seu ponto de vista de que a inflação no Brasil está aumentando, ele não considera, não parte de índices de inflação, não usa esses dados estatísticos, não usa essas informações mais logicamente organizadas. Ele prefere trabalhar com um exemplo, com um caso particular. Então, toma como exemplo a facilidade atual de se trocar uma nota de R$50 e, a partir daí, vai construindo a sua argumentação para a defesa da sua tese. Outro conceito que a nova retórica incorpora da retórica clássica é o conceito de ethos, ou seja, imagem do autor projetada no discurso. Na verdade, o conceito de ethos é complementado por dois outros conceitos. Para análise do discurso, para análise da argumentação, nós vamos considerar, por um lado, a imagem que o autor apresenta de si mesmo, por outro lado, a imagem do interlocutor, a imagem que ele constrói daquele que vai ler o seu texto, que é chamado de patos, e a construção argumentativa em si, a organização do discurso em si, que é chamado de logos. Então, os três termos, ethos, patos e logos, são incorporados também da retórica clássica, e aí sem grandes alterações. A noção de ethos considera inicialmente as características que são marcadas, que são organizadas no discurso. Aí entrariam assim, o gênero do texto escolhido, o estilo usado pelo autor, entraria também as afirmações feitas por ele. Então, esses elementos que aparecem no discurso contribuem para a construção da imagem do seu autor. Há também uma série de elementos que não estão no discurso e que contribuem para a construção dessa imagem. O tipo de conhecimento prévio que você tem sobre aquela pessoa, né? Muitas pessoas
por mais que elas digam coisas interessantes, a gente conhece algumas coisas sobre a história delas que nos leva a não acreditar no que elas dizem, né? Então, entra o conhecimento prévio, entra o tom de voz, a vestimenta, a postura. Então, aqueles elementos todos que têm a ver com a imagem do autor diante do seu público. Esses elementos todos vão contribuir para que o interlocutor, aquele a quem o discurso se destina, faça uma avaliação do autor como alguém arrogante ou humilde, honesto ou desonesto, trabalhador, confiável, não confiável. Então, você vai qualificar aquele indivíduo, construir o ethos dele, construir a imagem dele, a partir tanto dos elementos discursivos, quanto dos elementos não discursivos que vão ser usados, estar presentes ali para a construção desta imagem. Vamos ilustrar isso com um trecho do filme Sangue Negro. Ladies and gentlemen, I've traveled over half our state to be here tonight. I couldn't get away sooner because my new well was coming in at Coyote Hills and I had to see about it. That well is now flowing at 2,000 barrels and it's paying me an income of $5,000 a week. I have 2 others drilling and I have 16 producing at Antelope, so... Ladies and gentlemen, if I say I'm an oil man, you will agree. Now, you have a great chance here. But bear in mind, you can lose it all if you're not careful. Out of all men that beg for a chance to drill your lots, maybe 1 in 20 will be oil men. The rest will be speculators. That's men trying to get between you and the oil men to get some of the money that ought by rights come to you. Even if you find one that has money and means to drill, he'll maybe know nothing about drilling. He'll have to hire the job out on contract, and then you're depending on a contractor. Rush the job through so he can get another contract just as quick as he can. This is the way that this works. Well, what is your offer? We're wasting time. Yes. Please. I do my own drilling. And the men that work for me, and they are men I know. I make it my business to be there and to see their work. I don't lose my tools in the hole and spend months fishing for them. I don't botch the cementing off and let water in the hole and ruin the whole lease. I'm a family man. I run a family business. This is my son and my partner, H.W. Plainview. We offer you the bond of family that very few oil men can understand. I'm fixed like no other company in this field, and that's because my Coyote Hills well has just come in. I have a string of tools all ready to put to work. I can load a rig onto trucks and have them here in a week. I have business connections, so I can get the lumber for the derrick. Such things go by friendship in a rush like this. And this is why I can guarantee to start drilling and to put up the cash to back my word. I assure you, ladies and gentlemen, no matter what the others promise to do, when it comes to the showdown, they won't be there. Vejam como, nesse trecho do filme, o personagem utiliza todos os recursos para mostrar que ele é um homem de bem, que ele é um bom profissional, além disso é um homem de bem. E que, portanto, as pessoas podem se associar a ele no negócio que ele propõe. Bom, então, finalizando, nesta aula nós recuperamos inicialmente alguns elementos desenvolvidos pela retórica clássica e vimos como esses elementos foram recuperados pela nova retórica e a partir da metade do século passado e que dão elementos, dão as direções tanto para a interpretação dos discursos como para a produção. Para um aprofundamento de algumas das noções trabalhadas nessa aula, especialmente para as noções de ethos e patos, eu recomendaria a leitura do livro do José Luiz Fiorin, Em Busca do Sentido. Bons estudos!